Oi, gente, bom dia. Obrigada por estarem aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre o uso dos óleos essenciais em crianças com espectro autista, com TDA, TDAH, tá? Primeiro eu queria me apresentar, tá? Eu sou Marina, sou do time da Bernadette. É, Olá, olá todo mundo. Eu estou só botando aqui no mute para poder a gente não ter problema com algum tipo de ruídos. Mas, se vocês quiserem fazer qualquer tipo de pergunta, podem fazer, tá? Podem me interromper, não tem problema não. Então, eu sou Marina, eu não tenho filhos com espectro. Realmente, essa causa do autismo, essa união, né, autismo e óleo essencial, ela foi acontecendo Quem gradativamente tá na minha limpo. vida, Limpe o né? seu quarto. À medida que eu fui compartilhando os óleos essenciais, e Deus foi me mandando muitas famílias, muitas mães com filhos com espectro, com TDA, com TDAH, e eu fui sempre estudando muito. Eu já uso os óleos essenciais há 2 anos e compartilho, né? E são muitas histórias legais, muitas histórias bonitas que eu tenho para contar, assim. Inclusive, no final, eu vou mostrar aqui um videozinho super legal, um dos vídeos que eu recebo, né, dessas mães, para poder a gente estar compartilhando a alegria, tá? Gente, a primeira coisa e o mais importante é a gente entender a importância do diagnóstico, tá? Isso para qualquer coisa na vida, ok? Então, se eu tenho um diagnóstico fechado, e é importante a gente entender duas coisas principais. O diagnóstico, no caso do autismo, do déficit de atenção, ele é multidisciplinar e a gente vai ver aí, tá? A gente vai ver que ele vai envolver várias áreas para que ele realmente tenha esse diagnóstico fechado, ok? Envolve também essa relação família e escola, né? É muito importante também essa relação família-escola para fechar esse diagnóstico mais completo, ok? E a gente vai aprender que cada criança é uma criança, cada caso é um caso, né? É muito importante essa anamnese, essa observância, porque na hora que a gente vai indicar os óleos essenciais, a gente precisa entender um pouco mais, né, de quais são as características daquela criança, porque a gente sabe que existe uma grande diferença nos sintomas, né? Tem criança que se automutila, bate a cabeça na parede, tem crianças que não falam, tem crianças que são não verbais, tem crianças que são verbais. Então, todos esses fatores, eles influenciam na hora da gente fazer uma rotina de olhos para essa criança, tá? E é muito importante a gente observar isso, ok? Então, como eu falei, o diagnóstico, ele é sim multidisciplinar e a gente vai entender, né, esse conjunto para a gente começar a falar um pouco mais, introduzir um pouco mais os olhos. Eu listei aqui, nessa visão multidisciplinar, nós precisamos de um conjunto, né, envolvendo a parte da psicologia, nutrição, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, e os olhos, gente, eles vão entrar também nessa lista, né, e a gente vai ver de que forma, nesse auxílio, tá? Então, a gente tem que entender que o diagnóstico é feito de uma visão multidisciplinar e que a criança ela vai precisar desse acompanhamento multidisciplinar que envolve o uso dos óleos essenciais, ok? Aqui eu coloquei uma definição bem básica, né, para que a gente, caso alguém esteja assistindo, né, e vá precisar lidar com esse tipo de situação, para também orientar, caso você seja consultor de bem-estar e você está indicando os óleos essenciais, é importante a gente começar a entender um pouco dessas diferenças para que você consiga ter mais segurança na hora de indicar essa rotina de óleos, ok? Então, eu comecei listando pela hiperatividade, né? Que existem dois tipos de hiperatividade, a motora e a cerebral, ok? A motora, ela é muito confundida com uma criança levada, né? Mas a diferença é que ela realmente, ela não para quieta em momento nenhum. E ela vai ter muito mais pilha, digamos assim, do que uma criança levada, né? Então, ela é como se ela fosse agitada demais. É aquela criança que realmente ela é muito agitada, né? E elas também, em boa parte, em sua grande maioria, elas têm dificuldade para dormir, tá? E a hiperatividade cerebral, ela é caracterizada pela extrema agitação mental, ok?
que inclui falta de concentração, impossibilidade de se focar em uma coisa só, tá? É importante a gente começar a observar e diferenciar. Por quê? Porque se a criança só tem essas características, né? E não tem o diagnóstico fechado ainda, esse diagnóstico multidisciplinar, pouco provável que ela tenha o diagnóstico de autismo. Ela apenas é uma criança com hiperatividade. Então, quando as pessoas me procuram, digamos assim, normalmente elas já têm o diagnóstico fechado, né, dessa visão multidisciplinar, e aí fica muito mais fácil. E mesmo assim, eu ainda, como consultora de bem-estar, eu ainda preciso fazer perguntas para entender um pouco melhor dos sintomas e da condição nessa anamnese, né, de cada criança, tá bom? TDA e TDAH. De acordo com a ABDA, que é a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que é o TDAH, ele é um transtorno neurobiológico de causas genéticas, tá? Que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a vida. Trata-se de um transtorno caracterizado pela clássica tríade de sintomas. Eu sempre falo essa tríade de sintomas. Um é a falta de concentração, que é característica da hiperatividade, observem. Impulsividade, ok? E hiperatividade, tá? Ou excesso de energia, também pode acontecer, né, da criança também ter o excesso de energia. Ele também é chamado de distúrbio do déficit de atenção, tá? E o TDA, que é o transtorno do déficit de atenção, ele não vem com hiperatividade, digamos assim, ou seja, é uma diferença bem sutil, observem aí. Ele apresenta um diagnóstico possível quando a criança mostra comportamentos excessivamente dispersos, principalmente no desempenho escolar. Aí aqui entra aquela questão que eu falei no início, dessa relação família-escola, né, na hora de realmente fechar um diagnóstico completo, tá? Aí aqui eu botei o exemplo, né? Seu filho é muito aéreo, daquelas crianças que ficam viajando o tempo todo, vale observar com mais cuidado, né? O TDAH, ele ocorre quando, além da falta de atenção, ele também é hiperativo, tá bom? Então, essa é a grande diferença dos dois. Dislexia, gente, ele não é burrice, eu coloquei aqui porque, inclusive, uma grande amiga descobriu depois de grande que era dislexa, né? E é interessante a gente conseguir diagnosticar dislexia porque de 0,5 a 17% da população mundial tem dislexia. Então, é muita gente, né? Então, o dislexo, ele tem a cognição preservada e muitas vezes acima da média. Ela é genética e hereditária, ela se caracteriza pela dificuldade de aprendizagem para ler e escrever, ok? Inclusive, a gente vai ver que o óleo de lavanda é incrível para dislexia. Em diferentes graus, os portadores não conseguem associar os fonemas às letras, ok? E a dificuldade similar nas ciências exatas, né? Que é a descalculia, quando a pessoa tem problemas em relação a números, a parte matemática, tá? E pode persistir na vida adulta também. E, por fim, a gente chega ao transtorno do espectro autista, tá? Que é o TEA, né? Gente, o TEA é um transtorno do desenvolvimento de início precoce e é caracterizado pelo comportamento das habilidades sociais e de comunicação, tá? Além de comportamentos estereotipados. Você vai ver que tem crianças, né, que a gente vai falar mais na frente, eu vou citar, mas que tem toque, que fazem, né, várias situações que vão caracterizar esses comportamentos estereotipados, ok? O fenótipo de TEA pode variar muito, então, mesmo dentro do espectro, gente, cada criança é uma criança. Então, eu vou tentar listar para poder a gente tentar começar a fazer essas diferenciações e começar a entender qual é o óleo que eu uso primeiro, qual é o óleo que eu uso segundo, qual é o óleo que eu uso terceiro, tá? Para poder ter essa esperança, esse bom tratamento, né? Então, o fenótipo ele pode variar muito, desde a deficiência intelectual grave e baixo desempenho das habilidades comportamentais adaptativas, tá? Até indivíduos com quociente, o QI, né, normal, e que levam uma vida independente, né? Então, tem vários graus, como eu falei, e é importante a gente ir observando devagarzinho tudo isso, tá? Eu listei alguns sinais de autismo,
tá? Os principais. Isso não quer dizer que uma criança vai ter todos esses sinais, ok? Não é regra, né? E também existem graus. Dentro de cada sinal desse existem os graus. Crianças que são muito hiperativas, já tem outras que são menos. Tem crianças que têm muito distúrbio de sono e outras que são menos. Então, além de não ter todos, ainda tem os graus, ok? Mas eu listei os principais, que são hiperatividade, distúrbios do sono, né? Distúrbios gastrointestinais, uma boa parte das crianças com déficit de atenção, com a síndrome da com TEA. Com TEA tem distúrbios gastrointestinais e eu vou explicar para vocês também o porquê, tá? Para a gente entender um pouco melhor. Dificuldade de socialização, né? Boa parte delas não querem estar em locais com muita gente, algumas, principalmente as não verbais, as que não conseguem falar, se comunicar, né? Então, existe essa resistência, essa dificuldade, tá? Dificuldade de reconhecer emoções. É muito comum você ver uma criança autista assistindo um filme feliz e chorar, por exemplo, e vice-versa. Assistir um filme triste e sorrir, né? Então, eles têm essa dificuldade de diferenciar entre as emoções, fazer essa diferenciação de emoções, tá? Dificuldade de processamento auditivo, no domínio da linguagem também, padrão de comportamento restritivo e repetitivo, né? Você vai ver que muitas crianças têm sim fazem um movimento assim, como é que a gente pode dizer? De forma, eu perdi a palavra, mas já vem. Fica repetindo aquele mesmo movimento, tá? Essa questão da rotina não é regra, mas uma boa parte dos autistas tem essa rigidez na rotina. E isso é bom na hora que a gente vai começar a introduzir os óleos essenciais. Eu vou dar umas dicas mais na frente para vocês entenderem, tá? Dificuldade de concentração e atenção, que se não um dos principais sinais de autismo, tá? E crises sensoriais por excesso de estímulos. Então, você imagina uma criança, né, que já está com o cérebro hiperestimulado, muita estimulação o tempo inteiro, né? As coisas lá é como se você tivesse com várias caixas de som, e aí ele já tá com aquele cérebro hiperestimulado. Então, às vezes, uma coisa que você faça, um toque, qualquer estímulo que seja, ou você falar um pouco mais alto, ou um som mais alto, ele pode, inclusive, ser o estopim para uma crise, por exemplo, tá? Então, aqui eu listei os principais sinais de autismo, né? E dividi, gente, essa questão do tratamento em 5 partes, para ficar assim bem didático. A primeira parte, como eu disse lá atrás, é o diagnóstico, tá? O primeiro passo para você começar a tratar é o diagnóstico, né? Que, como a gente tinha falado, é um diagnóstico multidisciplinar, né? E para ele, para a mãe, para a família e para a criança, né? Se a criança já for maiorzinha, é um amparo, né? Dá essa sensação de finalmente, né? Tem um nome para tudo isso que eu estou vivendo, tá ok? Então, o diagnóstico é o primeiro passo, né? Às vezes tem algumas mães que me procuram e falam, porque meu filho, ele fica fazendo as coisas para chamar atenção e tudo. Calma, não vamos confundir as coisas. Existe algum tipo de diagnóstico, então tem gente que me procura já querendo diagnosticar, sem ter feito todo o processo necessário para aquele diagnóstico. Os olhos, né, vão auxiliar também, porém, não adianta nada, digamos, eu já entrei com tratamento de óleos essenciais em crianças que não têm diagnóstico, já aconteceu comigo. Mas é muito bom quando você tem um diagnóstico, porque você está trabalhando essa visão multidisciplinar e esse acompanhamento multidisciplinar, ok? Segundo, essa questão da educação e informação. Quanto mais informação você tem a respeito do assunto, quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, né, mais eficiente vai se tornar aquela terapia, ok? A estruturação são ferramentas práticas, né, que a gente pode fazer, como listas, agenda, lembretes, metas, planejamento do dia, que aí eles vão entrar também nessa questão da rotina, né, que uma grande maioria deles tem essa questão da rotina, que podem reduzir bastante, né, esse caos interior, tanto da família, mãe, como filho, em relação ao diagnóstico, certo? Aumentando a produtividade e o senso de controle da pessoa. Depois vem a psicoterapia,
né, que é muito importante esse acompanhamento, tá? É como se fosse o técnico para o atleta, né? Eu coloquei aí. E por fim, gente, a medicação, tá? Que aí é onde entram os óleos essenciais, tá bom? Eu costumo dizer, todas essas mães que eu acompanhei nesse período, todas chegavam para mim e diziam, Marina, eu não quero dar remédio para o meu filho dormir, né? Estereotipias. Obrigada, André. Eu tinha esquecido a palavra. Gratidão. Então, assim, 90% dessas mães compartilharam comigo, né? Essa questão do sentimento de não querer dar alopático para o filho. Qual é a mãe que quer dar todos os dias um remédio para o filho dormir, né? Por relação de amor, carinho e cuidado, você sim quer dar algo natural, algo que, algo natural e que vá surtir o efeito que você espera, vá lhe ajudar naquela rotina que você tem. Porque não só o seu filho precisa, mas você também precisa. A família inteira precisa, né? E isso é o bom dos óleos essenciais, né? Eu coloquei, funciona como um par de óculos para uma pessoa míope, né? E aí ele vai ajudando a reduzir os sentimentos, vai equilibrando emoções, né? Vai auxiliando nas questões de sono, né? E a gente vai começar a ver tudo que os óleos essenciais podem e vão, né, auxiliar nesse tratamento, tá bom? E lembrando que tem essa questão do uso adequado, diluição, todos os detalhes que nós, como consultores também, estou incluindo aqui vocês como consultores, que deve ter algum consultor por aí, também tem, tá? Ok? Gente, eu acho interessante, independente da gente estar conversando aqui sobre essa questão do espectro autista, dessa introdução de óleos essenciais para autismo, mas eu acho muito legal a gente falar sobre isso. Eu sempre falo isso nas minhas caseiras, nas minhas aulas também, para pessoas que ainda não conhecem os óleos essenciais, porque é o que todos nós precisamos, digamos assim, ok? Mas para ficar bem prático, é basicamente o seguinte. Nós fomos feitos para ser um organismo em equilíbrio, com todos os sistemas do corpo funcionando, em plenitude, né? Então, nós fomos feitos para funcionar tudo direitinho e nós estarmos ali com bem-estar, dormindo bem, o organismo funcionando bem e tudo mais. O que é que vai acontecendo com o nosso organismo, tá? Gente, a gente vai se afastando, tá? Eu falo a gente porque está envolvendo todo mundo e depois eu vou focar, né, nos autistas. Então, a gente vai, por N motivos, a gente vai se afastando desse ideal. Quer ver? É tudo que a gente come. Hoje em dia, infelizmente, a gente come muitas coisas com conservantes, com corantes, né? Alimentos que são supra-alimentos, que são alimentos que não vão fazer bem para o nosso organismo, tá? Então, isso tudo vai acumulando tóxicos no nosso organismo, né? Vai sobrecarregando os nossos sistemas do corpo, tá? Para ficar bem prático, nós somos feitos de microbiotas. Nosso organismo tem várias microbiotas, que nada mais é que uma interface, né, do ambiente externo com o ambiente interno do meu corpo. Então, para você entender, dentro do meu nariz tem uma microbiota, dentro do meu olho tem uma microbiota, na minha boca, no meu ouvido, na própria pele tem a microbiota, tá? Que nada mais é que um ecossistema cheio de vírus, bactérias, boas e ruins, tudo lá misturado junto no mesmo lugar. Porém, elas têm que estar em equilíbrio, tá? Para esse bom funcionamento que eu falei. Eles têm que estar em equilíbrio. E aí, a gente vai se alimentando mal, aí vai desequilibrando. Aí, os nossos hábitos, por exemplo, uma pessoa que tem hábito de fumar, enfim, outros hábitos, também vai afastando, tá? Esses tóxicos vão entrando no nosso organismo, vão absorvendo, o nosso organismo vai absorvendo. Gente, e o nosso organismo tem horas que ele não sabe nem o que fazer com aqueles tóxicos. É tanto tóxico 24 horas, é tanta coisa ali o tempo todo ele tendo que digerir, que ele fica sem saber o que fazer. A gente tem tóxicos acumulados no nosso organismo por muito tempo. E aí a gente vai entender aqui.
Dentro do nosso sistema digestivo está 80% do nosso sistema imunológico. Então, para vocês entenderem, tudo que eu boto na minha boca, quando chega no meu estômago, é como se eu estivesse no caixa do supermercado, que vai ali bipando e vai selecionando, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, sabe? É mais ou menos isso. E aí, quando eu tenho algo ruim, um vírus, alguma ameaça, o meu organismo, né? Como 80% do meu sistema imunológico está localizado no meu sistema digestivo, automaticamente o meu organismo já produz os anticorpos para combater aquele vírus, tá? Então, o que é que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem de que forma a gente desregula, por exemplo, a microbiota intestinal, tá? Só para vocês entenderem. No caso dos autistas, né, é bem comum a gente ver crianças que não comem ou comem muito mal, né? Ou tem aquela hipotonia da musculatura facial, nessa questão da mastigação, né? Mastiga errado, que vai dar uma alteração sensorial, e aí a criança só quer comer se for pastoso, fica seletivo, só quer escolher o que quer comer, eu quero só isso, eu quero só aquilo, tá? E também tem a questão da cialorreia, essa boca aberta. Você vai ver que às vezes a criança está assistindo televisão com aquela boca aberta. E tudo isso, gente, facilita essa proliferação da microbiota aeróbia, né? Que vem pelo ar, tá? Então, o ar que entra já traz essa proliferação. E essa microbiota aeróbia, muitas vezes, ela é ruim, ok? Então, tudo isso pode, inclusive, dar um refluxo. Problemas intestinais, refluxo. Por quê? Porque como a criança está com a boca aberta, está mastigando errado, né? Tem essa questão das alterações sensoriais, isso tudo vai desregulando o sistema digestivo dela, vai desregulando, desequilibrando a microbiota, e aí ela vai ter uma disbiose, tá? Não só ela, todos nós, tá? Então, a disbiose nada mais é do que esse desequilíbrio da microbiota, tá? E essa disbiose, gente, ao longo da vida, ela pode ocasionar desde coisas mais simples, entre aspas, como distúrbios do sono, como dificuldade de concentração, isso serve para nós também, tá? Inclusive, coisas crônicas, doenças autoimunes, porque como a gente está comendo muito mal, como o nosso organismo não está sabendo digerir aquelas substâncias que entram, né? Às vezes o organismo não sabe o que fazer com aquilo, não sabe o que fazer para digerir aquilo, né? Então, tudo isso, o que é que vai ocasionar? O nosso corpo vai produzir muito anticorpo, ele vai meio que, tipo, confundir, ele vai começar a se atacar, e aí eu tenho uma doença autoimune. Que começou, às vezes, lá atrás, por algo que eu botei na minha boca, né? Então, é interessante, todos nós, sem exceção, né? Com o diagnóstico do autismo ou não, como organismo vivo, a gente prestar atenção nisso, né? E aí a gente vai ver agora de que forma, né, os óleos essenciais podem, podem sim, né, começar nesse tratamento, nesse auxílio de restabelecer o equilíbrio, tá? Eu acredito que todos nós que estamos aqui já conhecemos sobre a história dos óleos. Aqui eu vou dar uma puladinha, que é algo mesmo datado de 3.500 a.C. Jesus ganhou óleo essencial, já foi usado em soldados na guerra, né? A doTERRA surgiu em 2008, tá? Com essa proposta, eu acho que todo mundo que está no grupo já usa os óleos essenciais. Aqui era mais uma forma de eu explicar, né? Uma coisa interessante que eu sempre lembro de falar nesse slide tudo que o óleo essencial faz na planta, ele faz no nosso organismo, né? É impressionante, gente, isso. A gente começa a fazer essas associações. Por quê? Se a gente pega o hortelã-pimenta, todos os óleos voltados, o brief, né, o próprio eucalipto, todos os óleos voltados para a parte de suporte respiratório são óleos extraídos da folha. E é pela folha que a planta troca oxigênio com o ambiente. A fotossíntese ocorre pela folha. Se eu pegar todos os óleos voltados para equilíbrio hormonal, nessas questões de endometriose, questões femininas também, são óleos de flores. E a flor, gente, é o órgão reprodutor da planta.
E aí, ó, os óleos que nós usamos para acalmar, aterrar, acalmar pensamento, né? Que na verdade, para mim, eu sempre falo, são os primeiros óleos que eu indico, né? Para iniciar um tratamento em uma criança com TEA, né? Com transtorno. Por exemplo, um vetiver, é um óleo aterrador. Então, eu preciso chegar para aquela criança e eu preciso fazer com que ela aterre, né? Para que ela pare, entenda tudo que está acontecendo ao redor dela, acalme essa hiperestimulação 24 horas, tá? E ela consiga fazer coisas simples, como sentar no sofá, como olhar alguém no olho, tá? Porque antes disso, antes que eu não adianta nada começar um tratamento para uma criança que tem o autismo e querer começar o tratamento já, sugerindo olhos para a criança que não é verbal começar a falar. Não. A minha sugestão e a minha opinião, assim, pelo que eu já vi, pelo que eu tenho vivenciado, primeiro você traz a criança para a realidade, sabe? Você primeiro proporciona a ela esse bem-estar, faz ela dormir bem toda noite, o corpo e a mente conseguir descansar, né? E a gente vai ver que os óleos calmantes são incríveis para isso. Diminui a irritabilidade dela, acalma o pensamento, faz todas essas questões para só depois começar a tratar coisas mais específicas, como a fala, como a autoconfiança e outras coisas mais, ok? Aí aqui eu falei um pouco, né, da doTERRA, essa questão do CPTG. E aí eu vou dar algumas dicas de como a gente pode começar a introduzir os óleos, né, nessas crianças. Como já foi dito, cada criança é única, então é muito importante essa anamnese. Eu sempre converso com a mãe para perguntar quais são os sintomas, né, principais, as queixas principais, né, da rotina da criança, do que a mãe sente mais necessidade de dar aquele suporte e tudo mais. Depois, eu sugiro experimentar, iniciar com óleos cítricos, né, que são óleos que eles aceitam mais facilmente, porque se eles já em muito, né, na grande maioria dos casos, já são hiperestimulados, né, óleos muito fortes, cheiros muito fortes vão incomodar também, né, vão incomodar. Então, a sugestão de iniciar com óleos cítricos, pegar o difusor, começar a botar ali um óleo de laranja, que é o óleo da alegria, um óleo que dá disposição, que dá ânimo. Vai fazer com que você comece a introduzir naquela rotina daquela criança, né, essa vivência do mundo da aromaterapia, né, dos óleos essenciais, tá? E, consequentemente, eles vão se sentir melhor, né, também. A sugestão que eu faço também é iniciar com o uso aromático, só depois começar o uso tópico e sempre, gente, preferir dar início na sola do pé, né? Justamente também por essa questão de toque, de sensibilidade, enfim, para devagar, à medida que eles forem aceitando, você ir, digamos, subindo, botando na coluna, aqui na nuca, à medida da aceitação de cada criança, ok? Introdução de forma progressiva na rotina. Se a criança já tiver a rotina estabelecida, ótimo, porque aí você pode fazer essa introdução de forma bem progressiva. Algumas crianças não têm, né, essa questão de rotina já estabelecida. E aí cabe a você observar qual é o momento do dia, né, que você vai começar a fazer essa introdução. Eu coloquei essa sugestão de observar o uso dos blends. Às vezes a gente faz um blend baseado assim, digamos, né, nas queixas da criança, no que é que a mãe tá querendo dar um suporte. Aí a mãe começa a usar o rolãozinho, né? Aí eu sempre peço esse tempo médio de uma semana, pelo menos, para observar essa melhora. Marina, eu achei que esse blend não serviu, não. Achei que ela foi mais agitada e tudo. E aí eu tenho condições, depois de uma semana, de mudar o blend, ok?
Porque já aconteceu várias vezes, tipo, lavanda, ao invés de acalmar, irritar, né? Tem vários casos, inclusive tem um caso de uma cadastrada minha que ela tem 2 filhos gêmeos e os 2 têm o espectro, né? Os 2 são autistas. Em um, ela usou, e assim, ela usou o mesmo blend nos 2, porém, em um, o blend acalmou e no outro ele irritou, né? Então, é mais uma prova, eles são gêmeos, mas independente disso, cada organismo é um organismo, cada criança é uma criança. Fora que é importante nós observarmos algumas reações isoladas, né? Algumas, tipo, exceções à regra, tá? Então, eu coloquei aí que é muito desafiador fechar um protocolo único, porque os níveis e as intensidades das características são diferentes para cada indivíduo do autismo. Isso aí eu já tinha falado e realmente, a gente percebe à medida que a gente vai lidando com essa realidade, tá? Aqui eu listei os principais óleos indicados, né, no tratamento do autismo. Muitos são os que nós usamos, né? Aqui eu coloquei na ordem alfabética, mas eu queria começar pelos óleos aterradores, se vocês me permitem, tá? Que são óleos de raiz, de caule, né? Como copaíba, como frankincense. Então, vou aqui no frankincense, que é o rei dos óleos, né? Como a gente sabe. É um óleo incrível para promover essa questão mesmo da saúde celular, não só nas crianças com espectro, mas no nosso organismo também, né? Não é à toa que foi o óleo que Jesus ganhou ao nascer, tá? E se a gente for falar, sim, aí ele promove um bom funcionamento do sistema imunológico, ou seja, se eu tenho uma maior suscetibilidade, tipo, a criança está com a boca aberta, então ela está mais suscetível a criar essas bactérias anaeróbias e tudo. Então, ela é como se o sistema imunológico dela estivesse mais suscetível automaticamente. Então, se eu uso um frankincense, eu estou também promovendo um bom funcionamento do sistema imunológico dela, do sistema nervoso e do sistema digestório. Tá? O frankincense e o copaíba são óleos que conseguem trabalhar vários sistemas do nosso corpo ao mesmo tempo. Então, é como se a gente estivesse ganhando na loteria, né? Usando um óleo e trabalhando várias questões ao mesmo tempo. Isso é ótimo, tá? Tem ação anti-inflamatória e antioxidante, né? E olha que legal, se a gente for falar a parte emocional do frankincense, além dele ser um óleo muito aterrador, ele tem o potencial de afetar positivamente a memória, né? Estado de alerta e as emoções, que é algo que eles realmente precisam. E ele também promove sensação de relaxamento, de calma. É um óleo, gente, que a gente sabe que quando a gente bota ele dentro de um blend, ele também potencializa a ação dos outros óleos, ok? Então, o frankincense, ele é incrível, né? Para estar dentro de um blend, tanto no uso durante o dia, como no uso durante a noite, tá? Ele atravessa a barreira hematocefálica, né? Que é a barreira sangue-cérebro. E eu acho que o copaíba também faz isso, o copaíba também consegue fazer isso. Que é a estrutura que protege o nosso sistema nervoso central, né, de substâncias químicas presentes no sangue. Né, se o meu sangue estiver contaminado, muitas vezes ele consegue chegar nessa barreira sangue-cérebro antes, ok? E permite essa função metabólica normal. O copaíba, como a gente sabe, o Dadoterra, ele é extraído de 4 espécies de copaibeiras diferentes. Isso faz com que ele tenha um maior potencial e uma maior capacidade terapêutica, tá? Eu tenho um vídeo no meu Instagram, inclusive, que uma grande amiga minha, ela já tem 70 anos, eu acho, ela tem tremor essencial, né? Que está diretamente relacionado ao sistema nervoso central. E aí eu fiz esse vídeo, eu pinguei o óleo de copaíba nas mãos dela, porque eu já tinha visto esses vídeos na internet, outras pessoas que fizeram, e fui fazer o teste. E é incrível, gente, como realmente em segundos ele entra mesmo, né, ele vai direto no nosso sistema nervoso central, e aí automaticamente ela parou de tremer naquele momento. É claro que o óleo, ele não fez com que ela parasse completamente de tremer, mas por um período, né? Ele deu aquele bem-estar. Às vezes você precisa escrever alguma coisa, ou você precisa fazer algo que você está precisando das mãos e você está tremendo muito, você tem o óleo de copaíba a seu favor e é uma prova de como realmente ele é eficaz, como ele vai agir direto no nosso sistema nervoso central, tá?
E ele, como eu disse, igual o Frankincense, ele promove o bom funcionamento de vários sistemas do nosso corpo. Na verdade, o copaíba eu acho que é o único que atinge todos os sistemas do corpo, né? Desde o sistema cardiovascular, o imunológico, o hepático, digestório, nervoso e o respiratório. Fora que ele é muito antioxidante também, tá? Eu não vou... Aliás, deixa eu ver se eu tenho aqui... Eu não tô com a outra tela, depois a gente vai falar um pouco mais dessa questão do sistema exocannabinoide, que aqui dá uma aula, tá? Inclusive tem, né, muitos estudos, o Dr. Hill, inclusive, publicou um vídeo falando, né, dessa diferença entre o CBD e o óleo de copaíba da doTERRA, que o óleo de copaíba da doTERRA é muito mais eficaz, tá? E ele vai trabalhar, ele tem 55% de beta-caroteno, que tem ação direta no nosso CB2, que é o receptor do sistema endocannabinoide, endócrino e imune, tá? Deixa eu vir aqui pro vetiver, que é o outro óleo aterrador. Eu amo esse óleo, gente. Eu sempre falo, o vetiver é um capinzinho baixo, você não dá nada por ele, mas ele é extraído da raiz desse capim, o óleo, tá? Que pode chegar até 15 metros de profundidade. Então, por isso que o vetiver tem tantas propriedades aterradoras. É um óleo que realmente acalma o pensamento, relaxa. Então, gente, todos esses óleos que eu tô falando, são óleos que você pode dar início nesse tratamento. Caso você tenha dificuldade de identificar se um óleo teve sucesso ou não, a minha sugestão é você começar um óleo de cada vez. Não fazer blend de início, tá? Ou se você fizer blend, você faz com óleos que você sabe que não pode ter o efeito contrário. Ok? Então, por exemplo, o vetiver é um óleo desse, né? É difícil, quase eu não conheço nenhuma pessoa que usou vetiver e teve efeito contrário, como por exemplo o lavanda. Então, você pode ou começar um óleo de cada vez e ir observando devagarzinho, né? Dia após dia, essa melhora, ou se é um óleo que não deu certo com o organismo da criança. Mas a minha sugestão é sempre começar pelos óleos aterradores, para você começar a dar esse suporte, fazer a criança viver o presente, né? Se conectar, né? Parar para poder todo o resto vir acréscimo, ok? Alguém falou? Vou tirar aqui. Ok? Então, o vetiver, gente, ele é incrível, ele é perfeito para foco e concentração, dificuldade de aprendizagem, ansiedade, insônia e irritabilidade. Eu vou falar aqui do Balance também, porque a doTERRA é linda, né? A doTERRA, não contente com esses óleos puros, maravilhosos que funcionam, ela também tem os cientistas dela lá, os médicos, e aí ela faz esses blends que só ela tem, ninguém mais tem, e que são muito eficazes. Então, o Balance, gente, é um exemplo de blend aterrador, né, de equilíbrio para as emoções. É incrível, incrível. Qualquer pessoa que se preze tem que usar o Balance, né? Inclusive, tem um vídeo que mostra a ação do Balance, né, no organismo, né, nos glóbulos vermelhos do nosso sangue. Então, a gente passa o Balance na sola dos pés em 20 minutos. O que ele faz com os nossos glóbulos vermelhos é incrível. Ele realmente traz esse equilíbrio para emoções. Então, digamos que no caso da gente, né, um exemplo bem prático, nós mulheres, quando a gente está perto do ciclo menstrual, que tem essa mudança hormonal, mexe muito com as nossas emoções. A gente fica nos dois extremos, não sabe se ri ou se chora, né? Então, o Balance, ele tem essa capacidade de pegar essa balança e fazer com que ela fique equilibrada, né? Então, a mesma coisa, o Balance consegue fazer por uma criança que fica naquele misto, não fica irritado, tem horas que fica irritado, tem horas, né? Então, o Balance é incrível, é um blend muito bom e que pode ser combinado com outro óleo aterrador. Então, por exemplo, o Vetiver com Balance, ok? Normalmente, eu inicio, se a criança tiver irritada... Oi? Da cozinha. Claro, pra Lore. Esse aqui é acabou de descer. Pronto. Então, eu sempre inicio mais ou menos desse jeito, né? Balance para cuidar das emoções e o Vetiver para aterrar. Essa combinação é muito boa,
né? Sempre tem muitos resultados positivos. A diluição sempre de acordo com a idade da criança, né? Mas aqui, gente, tanto eu estou proporcionando um aterramento, essa calma de pensamento com o vetiver, como eu também estou proporcionando um aterramento no sentido das emoções. Porque eu acordo de manhã e eu não sei o que é que vai acontecer no meu dia que possa me tirar, né, do meu estado atual. Quer ver um exemplo? Eu sempre dou esse exemplo nas minhas aulas. Vamos supor que eu vou sair de carro. Gente, eu não sei se eu vou bater o carro ali na esquina. Mas eu sei que na hora que eu bater o carro, o meu corpo vai gerar uma química que eu não controlo. Ok? Ou eu posso ter uma notícia que o meu corpo vai gerar uma química que eu não controlo. Aí entra o balance. O balance, ele vai trabalhar essas emoções que eu não controlo. E que porventura possa acontecer. Pode estar tudo bem aqui e Deus o livre eu receber uma ligação de alguma notícia. Eu não vou controlar, mas o balance vai me ajudar nisso. E vai ajudar o seu filho, a criança autista nisso. A lidar com os sentimentos dela, com as frustrações. Então, Vetiver Balance, ó, perfeito. Fora o Frankincense, né, também, eu coloco também para poder potencializar, também acalmar, ok? Vamos agora para os óleos, os aterradores eu já falei. Vamos para os óleos calmantes, tá? Quando é que eu sugiro a introdução dos óleos calmantes? Primeiro, sempre no blend da noite, sempre. Independente da criança ser agressiva ou não, tá? Por quê? Porque o lavanda, por exemplo, nós sabemos que todos os dias o nosso organismo, final da tarde, comecinho da noite, nosso organismo começa a produzir a melatonina. Estou tomando melatonina para dormir. Gente, o lavanda, ele auxilia na produção natural do nosso corpo. Ok? Vocês estão me ouvindo? Alguém dá um oi aí, que apareceu aqui que a minha internet estava... Vocês estão me ouvindo, gente? Tá, tô ouvindo, tá tudo ok. Perfeito, Andréa, obrigada. Gratidão. Tá, então lavanda, ele vai auxiliar essa produção, né, da melatonina natural do meu corpo. Ou seja, além dele ser um óleo relaxante, calmante, com todas essas propriedades, né, de auxiliar em sentimentos de ansiedade, de relaxamento, ele auxilia na produção dessa melatonina e, consequentemente, ele auxilia no sono. Agora, é muito comum, e eu tenho observado, que algumas crianças, uma pequena parte delas, né, uma porcentagem bem pequena, tem o efeito contrário quando usam lavanda, né? Ficam um pouco mais irritadas, né? Ficam com sono agitado. Então, se você fizer um blend colocando óleo de lavanda e a mãe externar que a criança ficou mais agitada, aí você suspende o uso do lavanda, tá? E aí a gente parte para outros óleos calmantes, né? E aterradores. Pode ser o cedro também, a gente vai ver outros aqui. Fora, gente, que o lavanda é incrível para auxiliar em questões de fala, tá? Na parte de dislexia, que eu tinha falado antes, né? O lavanda é incrível para isso. E ele é antiespasmódico, tá? Também é impressionante como ele funciona assim. Tá, outro óleo calmante é o Serenity, que é outro blend que só a doTERRA tem, né? Os blends da doTERRA, gente, eu tiro o meu chapéu, porque são incríveis, realmente, né? Então, se a gente for traduzir, a tradução de Serenity é a serenidade, né? Então, é um blend que traz serenidade, né? Ah, uma coisa interessante, eu falei que eu uso os óleos calmantes principalmente à noite, mas se a criança for agressiva ou se a criança se automutila, né? Se é uma criança que bate a cabeça na parede, que se morde e tudo mais,
eu sempre coloco óleos calmantes também durante o dia, no blend durante o dia, ok? Para quê? Para que ela não chegue ao nível de agressividade, para que o óleo auxilie e aí ela não chegue nesse extremo do nível de agressividade, tá? Então, não só uso o óleo no blend da noite, como eu também uso no blend do dia para auxiliar nessa questão da agressividade, tá bom? Então, gente, o Serente, como vocês sabem, ele tem o lavanda, né? E tem outros óleos calmantes dentro. A Andrea tá falando aqui que o filho dela se deu muito bem com Serente, Balance e Vetiver. Ele chegou a dizer que estava dormindo bem. E eu acho que antes ele não dormia bem. E ela achava que ele dormia bem, perdão. Ela achava que ele dormia bem, mas depois que ela fez o rolon que ele começou a usar, foi que ele disse, mãe, eu tô dormindo bem. Aí ela descobriu que ele não dormia bem, né? Mas essa misturinha é incrível mesmo. É maravilhosa. Então, o Serente, gente, ele promove calma e tranquilidade, serenidade, acalma medos. É outra coisa importante no Serente. E nervosismo, tá? Auxilia em caso de irritabilidade, raiva, agitação, tensão e alteração de humor e confusão mental. Então, Serente é um blend incrível da doTERRA. Muito, muito bom mesmo, tá? E, por fim, os cítricos. Vamos para os cítricos, tá? Eu vou começar pelo laranja, gente. Cadê? Tá aqui. Gente, o óleo de laranja, eu amo ele. Eu uso ele aqui no meu colar, o óleo da alegria, da disposição. Com a criança, meu Deus do céu, que não gosta de óleo de laranja. É o primeiro óleo para usar no difusor. Lembra que eu falei introduzir com cítricos? O uso aromático, bota o difusorzinho lá na sala, já fica, né? Ó, gente, a André tá falando que se a pessoa usa o lavanda e tem o efeito contrário, o Serente seria indicado. Ah, você tá perguntando, né? Serente seria indicado, já que contém o lavanda nele também? Olha, Andréa, tem pessoas que, quando usaram o Serente, usaram lavanda, ficaram o efeito contrário, e usaram o Serente e amaram. Por quê? Porque talvez a concentração do lavanda no Serente não foi suficiente para fazer o efeito contrário na pessoa. E já tem gente que também não se deu com Serente. Então, é cada organismo, tem que testar, tá? Ela disse que o filho dela parou com as crises de autoagressão. Ok? Pronto, a Sônia tá perguntando se faz o blend com os três. Tá, ela faz, ela tá afirmando. Ok. Então, gente, o laranja é esse óleo. Esse óleo da alegria, óleo do difusor, e eu uso muito ele no blend de dia. Normalmente eu faço balance, vetiver e laranja. Balance para cuidar das emoções, vetiver para aterrar, e o laranja para cuidar dessa questão da irritabilidade, dar essa disposição, essa alegria que é dia, né? Que é dia, para a criança também não deixar de ser criança. Ficar lá brincando sem se irritar, enfim. Alguém falou? Então, eu normalmente uso o laranja no blend durante o dia e tem muita gente que usa também no blend da noite, que gosta do laranja para dormir, para acalmar, tá? E ele é perfeito para ansiedade. Perfeito para ansiedade. Um óleo incrível, tá? Deixa eu ver se tem algum outro cítrico e aí eu vou falar aqui do bergamota. Ok. Marina. Oi, Andréa. Só falando que, assim, o blend que você sugeriu, né, do laranja com frankincense aqui para o Caléu foi perfeito. Na questão da conexão, melhorou muito, muito, muito. A conexão com... É outro blend incrível, gente. É esse que a Andrea tá falando. Ele Laranja e sempre frankincense usava esse durante o é dia. incrível mesmo. E melhorou muito na conexão com a família. Você pôs no mute aí, Andrea. A gente não tá lhe ouvindo. Gente, ó, enquanto a Andrea volta, realmente, essa mistura do laranja com frankincense, pronto, Andrea, vai, tira do mute. Pois Fala, só complementando, né, que o laranja com o frankincense foi muito bom para essa conexão dele, né, principalmente em brincar com o irmão, perceber, né, o que estava ao redor dele, porque é como a Marina falou, essa questão de preparar a criança, né, com essa questão do aterramento, da conexão, é algo
muito bom, porque ele se perceber, né? Ele se perceber como pessoa e ajudar na interação. Verdade. Obrigada, André, é isso mesmo. E essa misturinha, gente, mesmo do frankincense, né, com óleo de laranja, para usar durante o dia é muito, muito incrível. Vale a pena também, é um blend, é uma sugestão de blend para você testar também durante o dia, tá? Quantas vezes no dia essa mistura, André? Olha, a sugestão, não tem o nome da pessoa, mas a sugestão, gente, no blend durante o dia, usar manhã e tarde, no caso 2 vezes, né? Pode até passar 3, dependendo de como a criança tiver, mas se tem cítricos, evitar usar eles durante a noite. Algumas pessoas relaxam com óleo de laranja, mas a gente sabe que os cítricos, a função deles é mais de acordar, de dar energia. Então, você pode usar até o finalzinho ali da tarde, ok? Tu usou quantas vezes, André? 2, 3? Eu usava de manhã e à tarde. Usava Porque duas à noite vezes. já entrava o rolão da noite, não era? Exatamente, com Perfeito. certeza. E o Serenity com o Vetiver e o Balance também eu usava duas vezes, de manhã e à noite. Tá, E aí perfeito. depois foi que eu fui introduzindo os outros óleos, né? Da Pronto, autoconfiança Cláudia. que você vai falar agora. Ah, vamos para ele, né? A André é meu maior exemplo aí de. Ela tem um filho de 15 anos, que muita coisa mudou depois que a gente começou a usar os óleos essenciais na família dela. Gente, e eu vou falar aqui do bergamota, que foi esse óleo. Vamos lá. Eu vou dar o exemplo do filho da Andréa mesmo. A gente fez todo um trabalho de aterramento e proporcionou a ele aquele bem-estar mesmo, dele se perceber, ou perdão, dele se acalmar, dele dormir bem e tudo mais. E aí a André chegou para mim e disse: Marina, mas eu percebo que ele está precisando de uma autoconfiança, ele já tem 15 anos, ele precisa fazer amigos na escola, né? Ele precisa ter mais força para decidir. Então, por exemplo, a Andrea deu o exemplo, quando ela ia perguntar o que ele queria comer, ela sempre dava 2 opções, ele nunca sabia escolher, né? Porque ele não tinha essa autoconfiança, né? Essa, digamos, a personalidade aflorada, né? Assim mesmo. Essa questão do decidir, essa questão dessa segurança, né? E aí, depois que a gente já tinha feito todo esse trabalho, né? Bonito no sentido de dela ver muitas mudanças, sabe? A gente entrou com bergamota, né? E o bergamota, como a gente sabe, ele é incrível, né? Para essas questões também de ansiedade. É um óleo que ajuda também no estresse, relaxamento. E eu achei legal, botei aí embaixo, ó, diferente de alguns medicamentos, o óleo de bergamota não apresenta os seguintes efeitos colaterais, perdão, sonolência, letargia, tontura, vestigem e dependência. Gente, essa questão dos efeitos colaterais, eu ia até falar naquele início lá, é muito interessante a gente observar. Imagine você, tudo que você bota para dentro, se não é natural, se o teu corpo não sabe digerir como fazer, né? Então vamos lá, vamos pegar um medicamento alopático, nele tem algo natural, que é o que vai funcionar, e nele tem sintético. Só que o teu corpo não sabe digerir o sintético. E aí o que é que acontece? Vem à tona o efeito colateral, que nada mais é do que o teu corpo tentando digerir esse sintético. E aí, gente, aquele medicamento muitas vezes faz bem para uma coisa e vai fazer mal para outra. Vai atacar outro órgão, vai causar um efeito dominó, vai desequilibrar as microbiotas, né? Então, a gente tem que, tipo, sério, agradecer a Deus por esses óleos, porque eles realmente vão ser esse suporte diário, sabe? Ai, Marina, você está falando para não tomar remédio? Não, a questão não é essa aqui. É muito maior, é questão de saúde mesmo. Basta você parar e estudar que você vai ver. Que é muito importante você ver o que você come, o que você passa na pele. É um desodorante com metal pesado, que o teu corpo vai absorver o metal pesado.
Tanto é, gente, que eu tenho algumas mães também com filho com síndrome de Down, eles têm dificuldade de expelir metal pesado do organismo. Né? Nós temos mais facilidade, nós, que eu digo, um organismo saudável, não, sem síndrome de Down, né? Sem a síndrome. Então, uma pessoa que não tem a síndrome, ela consegue, digamos, expelir, né? Esse metal pesado de uma forma melhor. As crianças com síndrome de Down não conseguem. Elas acumulam muito. Então, elas têm problemas com esse acúmulo de metal pesado. Isso não é brincadeira. Então, frankincense é um óleo que faz isso, auxilia, né? Nessa questão de expelir metal pesado do organismo, tá? Gente, eu tô gravando, tá bom? Para depois a gente compartilhar. Então, gente, depois que o filho da Andréia tava lá bem encaminhado, a gente entrou com bergamota. Gente, foi lindo, porque eu me lembro uma vez, era quase 11h30 da noite, a Andréia me ligou, super emocionada, porque logo na primeira semana que o filho dela começou a usar o bergamota, ele fez coisas que ele nunca tinha feito. E ele tem 15 anos de idade. Como, por exemplo, ele ficava dentro do quarto trancado, não socializava, não conversava com o irmão mais novo. Ele desenhava, fazia uns desenhos, né? E não gostava que ninguém mexesse nos desenhos, que visse os desenhos dele, né? E aí, gente, na primeira semana logo do Bergamota, ele estava na sala assistindo o desenho com o irmão, rindo e comentando o desenho com o irmão e mostrando os desenhos que ele fazia para o irmão, né? E eu me lembro que a Andrea bateu uma foto e mandou para mim e disse: Marina, isso nunca aconteceu antes. Nunca aconteceu antes. Então é muito emocionante isso para uma mãe, gente. Como a Andrea disse, você sabe. Andrea, fala aí 2 minutos com a gente. Conta aí um pouquinho dessa parte. Fala da selfie. Ele com o uso do bergamota, né, como a Marina está dizendo, é todo um processo, é como, assim, a gente já usa, né, há 1 ano, então foi todo um processo, a questão do respeito a isso, né, da questão que a gente quer tudo muito rápido, nós que somos mãe de autistas, a gente quer tudo muito rápido, a gente quer ver tudo funcionando, né, a todo vapor. Mas a gente precisa também controlar essa ansiedade da gente, porque a nossa ansiedade passa para eles. Fere. Eles são hipersensíveis, né? Toda mãe sabe que é. E assim, a gente começou também com esse trabalho intestinal, porque como a Marina está falando aí, frisando bem essa questão da limpeza do intestino, né, essa questão do controle da desbiose, né, eu sugiro que vocês leiam muito sobre isso, a desbiose intestinal, que acontece numa pessoa neurotípica, numa pessoa autista, gente, é tudo 100 vezes mais, né, essa permeabilidade intestinal que eles têm, né, e como viu aí que essa questão dos tóxicos, né, essa questão dos agrotóxicos. Então, isso para eles é tudo mais Piorado, né? potencializado. Potencializado. Causando o chamado estresse oxidativo, né? Que é exatamente, falam muito que o autismo é genético, mas a gente não pode esquecer da epigenética. Epigenética é exatamente isso, esse estresse oxidativo causado Por pelos fatores tóxicos, externos, né? pela pelos fatores externos, pelo que a gente come, pelo que a gente passa no Pelos corpo, pelo hábitos, que a né? gente cheira, os hábitos. Então, tudo isso vai influenciar, né? Na melhora desse comportamento, na melhora dessa conexão. Então, a gente começou, eu aconselho também que vocês sejam acompanhados, o filho de vocês, por uma nutricionista, isso é muito bom para ajudar, porque eu tentei fazer dieta sozinha, não Não consegui. dá. Não consigo. Você não consegue. Você tem que ter opções. Então, foi todo esse trabalho, né? Intestinal.
E aí a gente entrou com os olhos. Eu não sei se as pessoas sabem, mas o Kalel, ele já usava homeopáticos, ele usava florais. Então, mas assim, o que que veio somar, que eu digo, modificar e assim, o que me mostrou assim de uma maneira bem mais rápida o resultado, com os olhos. Ela começou a usar os olhos em março do ano passado e eu vi efeitos nele esperados, que eu esperava há muito tempo e que foi assim bem rápido, tá entendendo? Essa questão da conexão, da mistura dos óleos, né, do blend do frankincense com laranja foi fundamental. Essa André, questão. inclusive, aproveitar que falou do frankincense com laranja, responder aqui a Sandra, que ela perguntou qual é a melhor mistura do difusor para ajudar na concentração de uma criança com déficit de atenção. Sandra, pode testar o laranja com frankincense, viu? É incrível para isso. Uhum. Aí, assim, a gente usou esse, melhorou a conexão, né? Ele passou a se perceber, ele passou a interagir melhor com a gente, porque ele tem essa dificuldade, tinha essa dificuldade muito grande de interação e socialização, porque ele é um autista leve, né? O chamado antigo Asperger, né? No DSM, DSM-4, né? Que agora não tem mais isso, é leve, é moderado, né? E severo, mas ele é leve. Enfim, depois disso a gente foi usando, cada blend, né? De cada vez a gente foi introduzindo o Serenity. Lembro uma vez, a última crise de autoagressão do Kalel foi em junho do ano passado, né? Porque ele tem esse distúrbio sensorial auditivo, que para ele é uma coisa muito difícil, essa questão da sensibilidade ao som. Eu ainda estava morando aí no prédio, né, André? Teve aquela festa, né? Teve uma Era, festa perto com um som muito alto. exatamente. E aí, Foi aqui na praça foi aqui. umas 3 horas de sono, foi? Ou Vocês não 4? sabem pois é, vocês não sabem o que é uma criança de É. 14 anos, né? Que é uma criança que eu digo criança, mas já é uma adolescente, né? Querendo se jogar de uma janela de um prédio, né? Aqui eu moro no 10º andar e eu controlar essa criança só com lavanda. Gente, isso não tem preço. Não tem preço. E só falando que o meu filho, eu nunca, né? Nunca, eu sei que tem pessoas que realmente não podem evitar o uso do medicamento alopático, mas eu nunca quis usar isso no meu filho, porque eu, como química, eu sei, né, os efeitos colaterais que essa medicação posteriormente causa, né? Então, nunca quis risperidona, respeito quem usa, eu respeito quem não tem possibilidade de usar outra coisa, eu respeito, com certeza. É isso mesmo. Tem que usar quando é necessário, mas assim, se era uma coisa comportamental, que eu podia procurar outras soluções naturais, eu queria para o meu filho isso, entendeu? É tanto que eu procurei florais, homeopatia, e cheguei na aromaterapia, né? Graças à Marina. E eu só tenho a agradecer essa criatura aí. Oh, Aí meu Deus. assim, né? E a gente depois usou bergamota, e aí ele começou a bater selfie, né? Se Gente, ele bateu uma percebendo, selfie dele, né? não gostava de jeito nenhum de foto. Que A questão lindo. do olhar, né? Que dele sempre foi muito disperso e aquela coisa do olhar no olho, né? E Uhum. aí foi melhorando. E o Serenity, né, o Vetiver e o Balance foi muito bom para essa questão do sono, né, como eu falei. Eu não sabia que meu filho não dormia bem. Mas aí ele foi se percebendo, né, e disse: "Mamãe, eu tô dormindo tão bem agora. É muito bom esse blend." Aí eu digo: Legal "Meu isso. Deus, eu não sabia que esse menino não dormia bem. Como é que pode?" Isso aqui é o outro, pequeno. Oiê! Aí, assim, né? Hoje, a nossa luta, né, Marina, é pela socialização externa no colégio e tudo, e a gente está experienciando, né, novas oportunidades. E Perfeito. aí, Andréa, estão te perguntando como é que você usou o bergamota. o bergamota, eu sempre gostei de usar pingando na mão dele, inalatório. Eu sempre gostei.
E aí sempre ele, quando ia para o colégio, principalmente, né, ele... E tu usava no difusor também, lembra? No difusor também, mas é porque Gente, no é porque a começo gente eu sabe que não essa tinha o questão difusor, aromática é muito boa para as a emoções, né? questão para as emoções. E eu, na época, né, quando adquiri o bergamota, eu não tinha ainda o difusor, foi posterior a isso. E Antes ele pingava aí, e cheirava. pingava e cheirava. E Gente, ele mesmo lembrando que o fazia bergamota, questão. né, entra depois desse tratamento inicial, viu? É muito É, importante isso. Não com vá pular certeza. etapas e nem vá indicar isso Exatamente. para outras pessoas pulando etapas. Comece a olhar o começo, depois é que você vai chegando no fim, tá? Vai, André, desculpa. Pois é. E aí agora ele está muito bem, graças a Deus. O pessoal pergunta muito, André, como é que está o Kalel nessa fase de pandemia? Só teve no começo, né, a questão da rotina, que ele tinha uma rotina e teve que ser criada outra rotina. É o que eu tento frisar isso, que é Todos muito nós, bom, né? gente. Eles terem, nós já precisamos disso, imagine eles, né, que lutam muito com essa questão da previsibilidade. O Kalel, ele tem muito isso, ele quer saber o que vai acontecer. É uma certa rigidez que ele tem, mas hoje eu percebo que isso melhorou muito, essa questão da rigidez. Hoje o Kalel vai para o shopping, hoje o Kalel vai para a festa de aniversário de pessoas que ele não conhece, tranquilo e calmo, né? Ele sorri para as pessoas, São muitos né? ganhos, meu Ele Deus. fala com as pessoas, são muitos ganhos mesmo. E a última foi ele escolher, né, dizer para mim que não queria mais continuar no colégio que ele estudava, porque ele queria ir para outro colégio para fazer novas amizades. Olha Gente, aí. o Kalel nunca se importou com isso. Nunca quis ter amigo. E aí a gente está agora, né, Marina, Amiga. nessa luta aí Aí, para dar os suportes para ele. uma coisa interessante é que a Andrea, hoje, um ano depois que ela conheceu os óleos essenciais e que passou por todas essas questões aí, todos esses ganhos, toda essa mudança na família, na vida, ela essa semana decidiu virar consultora também, começar a ajudar outras famílias, né? É, E se Deus quiser, a gente vai continuar compartilhando, fazendo esse trabalho bonito, né? com Já cresceu de certeza. ranking aí esse mês. E tá de parabéns, viu, André? Tá bom, estamos aqui só para ajudar. Gente, Estamos aqui, eu estou no grupo, pode eu chamar que a quero gente ajuda. agradecer aí a Andrea por ter compartilhado um pouco, né, do que ela já viveu com o filho dela e o uso dos óleos essenciais. Eu vou mostrar aqui para vocês o DDR e aí eu quero mostrar um vídeo que é de um filho de outra cadastrada minha, tá? O DDR, como a gente sabe, ele foi lançado por último, ele também é um blend da doTERRA, né? Dentro dele tem o frankincense e vários outros óleos, e ele promove, gente, o funcionamento celular saudável. Então, você imagina você ter um blend que faz isso. Gente, isso é uma preciosidade para qualquer um de nós, né? Então, ele vai auxiliar no reparo do DNA danificado, ele acelera a morte de células doentes, que é a apoptose. Todo dia morrem milhões de células do nosso organismo e surgem milhões de outras células novas. Então, o óleo essencial ele é inteligente, ele separa o que é célula ruim do que é célula boa. E essa morte, essa apoptose, ela é acelerada. Isso quem faz é o frankincense também, que está dentro do DDR, ok? Suporte ao ciclo de vida saudável. Só um minuto. Alguém está perguntando aqui também. A Sônia. Sobre o DDR, né, Sônia? Ele também faz essa seleção, como eu expliquei, de célula doente de célula saudável, protege o DNA, dá um suporte ao sistema nervoso, isso é muito importante, é imprescindível. Então, você pode fazer um rolão só com o DDR para passar na coluna, né, do seu filho todo dia, tá? Fazer um tratamento, fazer o uso tópico. Ele impede o estresse oxidativo, que é o que a Andrea acabou de falar, ou seja, ele é incrível, né, nessas questões. E função Eu usei cognitiva também já, saudável. Marina, Usou, ele. né? Eu A usei Andrea por um usou o DDR. mês, foi.
E aí a gente faz aquela paradinha, né? Tem que Como dar a você pausa, tá, gente? sugere, a gente dá Uma essa coisa pausa, importante é essa pausa. respeitando. E aí Gente, agora a gente vai experimentar, assim, ele é bom ficar usando para essa questão do estresse oxidativo, né? agora sim, gente, essa questão da pausa, eu esqueci de falar e é muito importante a gente falar isso agora. Todos os óleos, nós, assim, no estudo da aromaterapia a gente vê, né, tem essa questão da segurança da diluição. Então, o que é ideal? O ideal é a gente, vamos supor, você tem um blend, um roll-on que tá dando muito certo. E aí, a minha sugestão sempre é, você faz um mês, mesmo que seja uso tópico, você faz ali um mês, aí você tem que dar uma pausa de pelo menos 5 dias, tá? Pelo menos, que a gente chama de janela terapêutica, tá? Para depois iniciar de novo, como se você estivesse fazendo esse tratamento. Esse início de novo, digamos assim, você vai observando como é que seu filho tá. Porque, gente, existem algumas questões, eu vou dar um exemplo meu, que aconteceu comigo. Eu tinha o intestino preso antes de conhecer os óleos essenciais, e depois que o meu organismo passou por esse detox, né, e eu comecei a usar os óleos e mudei os hábitos e tirei os tóxicos, o meu organismo regulou. Aí eu não precisei mais ficar usando todo dia o Rolon que eu usei no início, né, com o Zengest, com o Zengest. Hoje eu só uso o Zengest em casos específicos, tá? Então, você pode também ir observando isso no tratamento do seu filho. Se você está observando que ele está conseguindo dormir bem à noite, sem precisar todo dia passar o rolon, você pode começar a fazer alternâncias, você pode começar a mudar os óleos, tipo, Marina, eu tô usando só o lavanda, lavanda, lavanda. Isso pra gente também, viu, gente? Serve. Aí o que é que a gente faz? Ao invés da gente ficar sempre o lavanda, lavanda, lavanda sempre, a gente pode dar uma pausa no lavanda e ficar usando o cedro um período, ok? Até para o nosso organismo, tá? Vamos para as perguntas. A pausa, gente, a pausa é a janela terapêutica. Essa pausa de 5 dias, ela é muito indicada em pessoas que estão fazendo tratamento interno. Então, vamos lá. Marina, eu tenho, as minhas taxas de açúcar estão altas. Eu vou fazer um tratamento com o Smart Sasse de um mês. Então, você vai fazer aquele tratamento por um mês, seguidos, todo dia ali. Quando completar um mês, você tem que parar. E aí, você vai passar ali pelo menos 5 dias, dando essa pausa para o seu organismo. Nesse íntere, você pode inclusive repetir seus exames para observar como é que estão as suas taxas de açúcar no sangue. Digamos que elas estão normalizadas, um exemplo, tá? Você vai levar ao médico e você vai ver se realmente é necessário você continuar tomando o medicamento alopático que você tomava. Ok? Que quem vai fazer isso é o seu médico. Então, se a gente parte dessa lógica, mesmo que essa pausa de 5 dias seja para a ingestão, mesmo no uso tópico, eu sempre sugiro isso, para você ficar fazendo essas alternâncias, principalmente no caso dos autistas, que a gente vai ficar usando um pouco mais. Então, você vai conhecendo seu filho, você vai observando, esse blend foi ótimo para ele, melhorou o sono, agora ele está conseguindo dormir. Eu vou tirar aqui esse eu não vou usar hoje, para observar como é que vai ser a noite de sono dele. Aí você não usa hoje, aí você observa. Aí digamos que foi ótimo, que o organismo dele já está regulando, digamos assim, essa questão do sono, né? E É, aí exa- você é, ex- pode. é Diz, André. exatamente isso que a Marina está falando. Assim, cada mãe conhece o seu filho, né? Você sabe quando ele está mais agitado, quando ele não está. Quando eu usei o DDR, eu usei por um mês, vi como ele estava, parei, né? Agora, assim, você que diz assim, eu vou parar 7 dias e vou observar, né? Eu vou usar Isso. 15 dias, aí paro 5 dias e observo. Será que ele agitou? Se ele não agitou? Ele tá dormindo melhor? Ele tá mais calmo? E aí você fica fazendo exatamente essa análise. É a mãe, né, que tem Perfeito.
né? Essa questão desse feeling, né, com o filho. E eu Perfeito, sempre André. faço assim aqui. Tá ótimo. Deixa eu ver se tem outra pergunta. O DDR dilui com óleo de coco? Sim, dilui. A Raquel, pode ser tangerina no lugar do laranja? Qual a diferença? E se puder usar o tangerina, pode ser um blend dele com olíbano para concentração? Raquel, as propriedades do tangerina são muito parecidas com o laranja. Se for assim, Marina, eu vou fazer a compra agora, eu escolho qual, aí eu sugiro o laranja. Mas se você já tem o tangerina e quer fazer esse blend, pode fazer, tá? Porque realmente as propriedades são muito parecidas. Ok? Falamos do DDR, e aí, gente, eu vou só mostrar o vídeo. Eu vou compartilhar aqui. Eu vou mostrar aqui esse vídeo. Deixa eu achar aqui o vídeo rapidinho. Para vocês verem que lindo. É emocionante para a gente fechar aqui com chave de ouro. Vamos lá, deixa eu ver se está aqui dentro dessa pasta. Deixa eu ver se está aqui. Eu não tinha deixado logo. E aí, é uma outra cadastrada minha, que na verdade é cadastrada de uma cadastrada minha, tá? O filho dela, aqui são vídeos dele na terapia, fazendo terapia. E a diferença entre um vídeo e outro é de 2 meses, tá, gente? Dos óleos essenciais. A única coisa que ele fez diferente foi realmente o uso, né, dos óleos essenciais. Eu vou compartilhar aqui a tela. Achei o vídeo. Espero que dê para vocês vendo aí. Vocês estão vendo a tela aqui, o vídeo? Alguém disse que tá ok. Eu vou dar play, tá? Aqui, eu quero que vocês observem duas coisas principais. A primeira é que ele tinha essa questão da insegurança de fazer sozinho. Então, você vê que, mesmo ele quase indo pegar o objeto para fazer, ele lembrava e pegava a mão da terapeuta dele e aí pedia para ela conduzir. E a outra coisa é que ele não foca no que ele está fazendo, ele está fazendo no automático, ele não tá ali muitas vezes. E também, logo ele se levanta, ele não tem muita paciência, digamos assim, de ficar muito tempo na mesma atividade, tá? Então, observem esses detalhes aqui nesse vídeo. Ele pega na mão dela. Olha, ele já se levantou, né? Ele botou e já se levantou, tá? Tem esse vídeo aqui também. Deixa eu ver se esse é. Pronto, aqui é com 2 meses depois, gente. A mãe dele relatou que ele passou a ficar os 40 minutos da terapia sentado. Ele não levantava. E tem esse aqui também, que é um que exige muito mais foco, né? Você vê que ele tem que focar mais na atividade que ele está fazendo, né? Você vê que o buraquinho é bem pequenininho. Gente, é incrível, é muita mudança, muito legal isso. Sônia, eu acho que ele tem 3 ou 4. Eu vou confirmar, Sônia, essa informação para te dizer. E o protocolo dele também. Foi usado Vetiver, Balance, Frankincense e laranja e Serenity. Tá? Fez 2 blends. Blend de dia, igual eu sugeri, blend de noite. Que eu me lembro que fui eu que sugeri na época o blend dele. Então, gente, assim, eu finalizo, né, esse bate-papo da gente com esse vídeo.
eu me sinto, eu fico realmente muito emocionada, porque são coisas desse tipo que movem a gente, né? São esses resultados que fazem tudo fazer sentido, né? Fora todas as questões, né? Todos os outros benefícios que os olhos trazem para a família inteira, né? Mas é muito prazeroso a gente poder compartilhar isso como um ganho, né? Enfim, a Raquel botou aqui, é mágico, Raquel. E a gente viver isso, né, de tão de perto e poder acompanhar, como eu acompanhei, né, a evolução do filho da Andrea, né? Não tem preço, gente, não tem preço. Realmente, os olhos, eles são, eu costumo dizer que eles são a oitava maravilha do mundo, né? Então, olha aí, Dete, você não Eu tinha também visto esse vídeo, queria, né, ainda? Eu acho. eu também queria só falar mais uma coisa, Marina, Claro. que assim, a questão dos óleos essenciais é exatamente isso, vai ser esse suporte, né, para ajudar nessas questões sensoriais, porque eu sei que muitas mães, né, os filhos, quem é que é autista e nunca passou por uma terapeuta ocupacional, né, terapia ocupacional, pela psicomotricidade, né? E aí o que é que eu até pouco tempo não sabia que meu filho precisava de fonoaudióloga. E aí o Calel, ele sempre foi verbal, ele começou a ler com 2 anos e 8 meses, né? Ele sempre foi assim, acima da média. Mas assim, o que é que eu percebo? Que os óleos essenciais vêm para somar nessas terapias, potencializar. Porque uma criança inflamada, com o intestino inflamado, um cérebro inflamado, ela não vai conseguir Nem se concentrar, né? Ei, André, aprender essas inclusive, coisas. muitas crianças ficam irritadas logo depois de comer porque estão sentindo dor Com e certeza. não sabem dizer Esse, que estão sentindo dor. esses A mãe distúrbios pensa que o filho tá sensoriais, é como que tá com birra, muitas vezes é mal e não interpretado, é. né? Ah, criança tá com birra, gente, criança não vai bater a cabeça na parede porque quer. É, E muitos deles não é um falam. pedido de O meu socorro, né? falava, o meu falava e não sabia dizer que não dormia bem. Tá Exato, entendendo? tá Então, entendendo? essa conexão, esse aterramento é muito importante ocorrer para a melhoria deles, para ser promovido, né, essa melhoria no organismo como um todo. E os É, óleos essenciais vêm exatamente dar esse suporte a eles. exatamente, é isso mesmo. Eu não só sugiro, eu aconselho o uso. Por rotina, né? Tendo rotina, porque precisa ter uma rotina de uso. É Precisa. verdade, Ah, hoje eu André. lembrei, eu vou usar. Ah, amanhã eu já esqueci. Não, gente, tem que levar a sério, né? Exatamente, isso é muito importante mesmo, essa constância, né? Exatamente. Enfim, A é persistência. impressionante. Sônia, a Sônia está perguntando, obrigada, Andréia. A Sônia está perguntando porque eu falei do DDR no final, eu tinha esquecido mesmo. Pode sim introduzir, viu, no início do protocolo, até porque, gente, o DDR ele vai somar com todos esses outros aí, né? Tanto que eu sugiro fazer, você pode até botar ele no blend, mas eu sempre sugiro fazer o rolãozinho dele separado, tá? Para você usar assim em horários distintos do dia. Pode usar até 2 vezes por dia, tá bom? Então, o DDR vai ser bom para todo mundo, tá? Inclusive, muitas mães viram melhoras, né? Inclusive na fala, depois do uso do DDR, tá, gente? Eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta, né? Para agradecer também por vocês terem ficado aqui comigo durante esse período. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. Então é isso, gente. Eu queria. Quantas gotas do DDR? Olha, a diluição vai depender da idade da criança. A gente tem que seguir aquela tabelinha de diluição, né? Para 10 ml, por exemplo, tá?
Então, essa questão da quantidade de gotas tem que ser através daquela tabelinha de diluição, tá bom? Então, gente, eu gostaria aqui de agradecer esse momento juntas, onde eu pude compartilhar um pouquinho das minhas vivências, né, com os óleos essenciais. Gratidão, viu, minha Platinum? Quase, quase, eu vou nem dizer, quase diamante. Gratidão, André, por ter compartilhado também. Vamos deixar essa live salva, né? Para que a gente possa também depois compartilhar com outras pessoas, tá bom? E tenha um ótimo dia, tá certo? Beijos grandes, até a próximo encontro, a próxima reunião.